Olá pessoal, tudo bem? Professora Amanda, professora de ciências. Hoje nós vamos falar sobre as radiações. A radiação é uma propagação de ondas eletromagnéticas ou de partículas, propriamente dizendo, o deslocamento de energia. As radiações, elas podem ser divididas em dois tipos: as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas radiações que requerem uma maior energia para que possam serem propagadas. Essas radiações, como exemplo que nós temos de radiações ionizantes, até mesmo são radiações com potencial muito maior, se nós observarmos lá no espectro eletromagnético. São os raios X e os raios gama, têm uma maior intensidade de energia. Então, no espectro eletromagnético, se nós observarmos, as radiações ionizantes, elas têm um potencial muito maior do que as radiações que nós vamos ver agora, que são as não ionizantes. Essas radiações não ionizantes, elas são radiações que requerem uma baixa energia e uma baixa frequência, ou seja, não necessita de uma quantidade muito grande, muito intensa de energia como a que nós vimos anteriormente. Exemplo disso que nós podemos ver são aquelas ondas eletromagnéticas que, se nós observarmos lá no espectro eletromagnético, tem uma intensidade de energia muito menor. Então, quais são elas? Os exemplos que eu coloquei aqui para vocês: ondas de rádio, o Wi-Fi que nós utilizamos, né? As ondas emitidas pelos celulares, os radares, os raios infravermelhos. Então, essas radiações requerem uma quantidade muito menor de energia para que essas ondas eletromagnéticas possam ser propagadas. As radiações, pessoal, elas podem ser emitidas de duas fontes: as fontes naturais e as fontes artificiais. As fontes naturais, um exemplo clássico que nós podemos citar é o Sol. O Sol, ele tem essa capacidade de emissão de raios solares, de radiação. Então, essas radiações que são emitidas pelo Sol são radiações utilizando uma fonte natural. E a fonte artificial? A fonte artificial, nós podemos citar como exemplo o raio-x. Por que o raio-x? Porque ele é emitido de uma fonte, de um aparelho construído pelo homem, então é artificial, não é natural como o Sol. Voltamos aqui ao nosso assunto sobre radiações. Vamos falar agora sobre as radiações ionizantes. Essas radiações, conforme nós vimos no bloco anterior, são radiações que requerem uma quantidade de energia muito maior do que as radiações não ionizantes. Essas radiações, elas são conhecidas por produzirem íons. Para que a gente possa entender o que são esses íons, nós vamos recapitular um conceitinho básico do que seria um átomo. Nós vimos anteriormente nas aulas passadas, para quem foi meu aluno, viu que o átomo é a menor partícula que constitui a matéria. E a estrutura atômica, nós temos aqui um núcleo, onde esse núcleo contém prótons e nêutrons, e nós temos ao redor aí os elétrons circulando na eletrosfera. O que acontece quando essas radiações ionizantes, elas são emitidas sobre a matéria, sobre o meio ali, a matéria onde contém átomos? No momento em que essa radiação ela é emitida no meio, acontece o que com esse átomo? Essa radiação ela possui energia suficiente, ela possui capacidade suficiente de retirar, de remover um elétron orbital e formar íons. No momento em que essa radiação ela é emitida e nesse meio contém matéria que automaticamente contém átomos, essa radiação faz uma interação com essa eletrosfera e ela faz o quê? Faz a remoção, a retirada de elétrons. No momento em que essa radiação tem essa capacidade, essa energia suficiente de retirar elétrons, ela vai formar os íons. Esses íons, eles podem ser átomos ou moléculas com excesso de cargas, positivas ou negativas. Tudo isso vai depender. O importante é que vocês saibam que a radiação ela vai ser emitida sobre o meio. Nesse meio
vai haver uma interação da radiação com os átomos. Essa radiação, ela tem energia suficiente, capacidade suficiente para interagir sobre esse átomo e retirar elétrons desses átomos. No momento em que há essa remoção, essa retirada de elétrons da eletrosfera, vão formar íons, que podem ser moléculas ou podem ser átomos, óbvio, né, que ali separadamente, que vão conter excessos de carga. E esses excessos de cargas, ali sendo positivas ou negativas, são denominadas íons. A esse processo é denominado ionização. É por isso que é chamada de radiação ionizante. Espero que tenha. Pessoal, nós sabemos que o uso das radiações na medicina é muito importante. Existem sim riscos biológicos, a gente sabe que existem muitos riscos biológicos, porém não há como dizer até que ponto essas radiações elas podem vir a trazer um processo cancerígeno, por exemplo, para o nosso organismo. Nós estamos expostos à radiação desde que nascemos, da radiação solar, das radiações que envolvem o nosso cotidiano com os aparelhos que nós estamos expostos, quando nós vamos fazer um raio-x, quando nós vamos fazer algum exame de imagem, nós estamos expostos com frequência. Essas radiações com maior intensidade que nós vimos, que são as radiações lá no espectro eletromagnético, que são os raios X e os raios gama, nós entramos em contato poucas vezes. São raios que têm uma intensidade, uma energia muito grande, que tem essa capacidade de alterar as nossas células, de alterar o nosso DNA, porém são poucas as vezes que nós nos submetemos a esse tipo de exame, a esse tipo de radiação. Portanto, não tem como dizer que o que vai causar aquele processo, o que vai modificar as nossas células. Não há como nós dosarmos isso ao longo da nossa vida, o quanto que a gente foi exposto. A gente sabe que há como dosar a quantidade de radiações, né? Pelo profissional, quando ele trabalha com os exames de imagem e ele tem o dosímetro, né, que tem um cristal dentro desse dosímetro que ele faz lá toda a contagem mensal de quanto que ele foi exposto. Isso é para quem trabalha porque é exposto com frequência a radiações. A quantidade que nós ficamos expostos são pequenas as vezes que nós precisamos desse tipo de serviço. Não que não vá acontecer, nós não podemos afirmar que não vá acontecer, mas as chances são mínimas. Existem sim os riscos biológicos e nós sabemos que as radiações elas estão aí, elas nos rodeiam, as radiações elas fazem parte da nossa vida, sejam elas ionizantes, sejam elas não ionizantes, porém nós não temos como barrar isso e dizer não vou ficar exposto à radiação porque eu tenho medo que aconteça algo.